Olá, eu sou Rafael Haddad e você está aqui no canal O Filosofólogo. Nessa série, nós estamos resolvendo as questões do Enem de Filosofia e Sociologia, Humanidade do Enem 2025. Então, vamos analisar a questão 69 da prova azul. E essa é uma questão interessante porque ela parece só histórica, né? Mas, na verdade, ela cobra uma ideia muito importante sobre religião, sobre salvação, ação individual, e isso no período da Idade Média. Né? Então, antes da gente continuar, caso você ainda não tenha feito essa questão, dá pausa no vídeo agora, leia o texto com bastante calma e depois volta para a gente fazer junto e vamos conferir essa correção, tudo bem? Então, vamos lá. Agora que você voltou, simbora. O texto, ele mostra o imaginário do cristão medieval, né? E ele começou a ideia de surgir entre os fiéis, a vontade de alcançar a salvação, mas se mantendo leigo, sem necessidade de abandonar essa visão de leigo para se tornar um clérigo, né? Alguém do clero. Então você não precisa ser clero para buscar a salvação. Então, esse é o primeiro ponto da questão. Agora, o segundo ponto, que é bastante importante, o texto ele diz que a igreja abriu as portas da graça para todos os fiéis, desde que eles partissem para o Oriente e lutassem contra os inimigos do Cristo, certo? Ou seja, a salvação ela começa a estar ligada a uma decisão pessoal e uma ação voluntária assumida pelo fiel. Sendo esse o centro da questão, vamos avançar. Que a salvação nesse contexto, ela não parece alguma coisa obtida por um ritual ou por uma palavra, né? Mas é uma ação voluntária, uma escolha dessa prática do fiel. Então, já que temos isso em mente, vamos analisar as alternativas possíveis. As alternativas, vamos lá, alternativa A. As palavras escritas está incorreta, né? Porque o texto não fala de salvação por livros, não fala por livro escrito, por leitura de texto sagrado. Né? O foco está realmente numa atitude concreta do fiel e não está na parte escrita. Né? Na alternativa B tem práticas litúrgicas. Também está errado, lógico, porque as práticas litúrgicas elas são importantes na vida medieval, na vida religiosa, né? Como a missa, nos sacramentos da igreja, nos ritos da igreja, mas o texto não está destacando isso. Então ele fala de uma condição específica para a salvação, que é partir para o Oriente e para lá lutar pelos interesses da fé cristã. Feito? Então, vamos lá, questão C, ações voluntárias. Tá aí, sabemos lá desde o começo que essa é a resposta correta, né? O gabarito. Porque o texto ele mostra que a salvação ele pode ser buscada por meio de uma decisão pessoal, de uma decisão concreta. Então, o fiel, ele decide agir, ele escolhe lutar no Oriente, ele vai se comprometer com uma causa religiosa e com isso alcançar a salvação. Então, a salvação está ligada a ações voluntárias. Né? Então, sabendo disso, vamos para os outros distratores. A D fala sobre ideias messiânicas. Também está errado. Porque as ideias messiânicas elas envolvem uma expectativa de um salvador que vem causar uma transformação religiosa. Né? Então, o texto não vai tratar sobre isso. Ele vai tratar como que os fiéis buscavam a própria salvação e como que eles faziam isso. No caso, por ações voluntárias, né, por uma ação prática. E vamos ver, então, a alternativa que celebrações coletivas. Também está errada, claro. Porque as celebrações coletivas fazem parte da vida religiosa, mas o texto ele não está falando sobre que a salvação era alcançada por festa, por culto, por coletivos, por cerimônias, não está falando nada disso. O ponto principal continua sendo realmente a ação assumida pelo fiel. E por isso, então, o gabarito da questão é a letra C, ações voluntárias. Certo? Vamos resumir isso aqui? Bom, essa questão ela vai mostrar como que o contexto medieval, a ideia de salvação, ela não era apenas uma questão do clero ou por rituais religiosos, né? Não só o clero que era salvo e nem só realizando rituais, mas também através das ações voluntárias do próprio fiel. E se esse vídeo te ajudou a compreender, siga com a nossa série
de correções de filosofia, sociologia, humanidades do Enem 2025 aqui no canal O Filosofólogo. Nos vemos na próxima questão. Até!